Direto da redação de volta e agora vamos falar de esporte. Boa tarde, Rafael. Oi, Poliana, boa tarde para você, boa tarde ao amigo de casa que está ligado aqui na TV Claré. Hoje muita coisa, novidades aqui também no Direto da Redação. Você fica ligado aqui com a gente que hoje tem estreia aqui no Direto da Redação, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Tem um quadro novo aqui toda terça-feira para você. Mas antes, vamos falar de Velo Clube, novidades no Velo, Rafael? Novidades no Velo, na verdade, o que a gente tem de novo no Velo Clube são alguns jogadores que estão deixando o time, né? Deixando o clube. Na semana passada a gente divulgou que o Leleco e o Paulinho se apresentaram lá no Glória de Vacaria do Rio Grande do Sul e agora outros atletas, Poliana, estão também deixando o elenco. São 3 atletas que podem deixar o clube esta semana ainda. O lateral direito Oliveira e o meia Marquinhos, que também jogou de volante. Eles devem seguir para o Penapolense, o time que fez um bom Campeonato Paulista e que vai disputar o Brasileiro da Série D no segundo semestre. Já o goleiro William, que é formado na categoria de base do Velo, foi o 3º goleiro durante esta Série A2, ele recebeu aí o convite para fazer testes no Palmeiras e certamente ele vai buscar essa chance lá no Verdão. É importante, né, que os jogadores do Velo, o Velo ainda não sabe se vai disputar alguma coisa no segundo semestre. Ainda não. Hoje à tarde a gente tem uma entrevista agendada com o presidente Betinho e certamente esse vai ser um dos assuntos da pauta, né, podendo saber como vai ser o Velo no segundo semestre. A princípio, o Velo não disputa nada, apenas os campeonatos sub-15 e sub-17, mas sub-20 e Copa Paulista, não. Mas nada impede que, se o Velo conseguir um parceiro, um investidor, e o Betinho está correndo atrás disso agora com a saída do João Marcondelli, então aí o Velo pode disputar a Copa Paulista, que começa lá em julho, após a Copa do Mundo. O Paulista Sub-20 não, porque já daqui a cerca de 20 dias, né, em 10 de maio já começa, então aí não dá tempo. Mas a Copa Paulista, caso o Velo arrume um parceiro, aí o Rubro Verde pode disputar a competição. Bom, então falando agora de basquete, o time tem uma maratona de jogos, os meninos? Exatamente, o time começou essa maratona já no sábado, né, Poliana? No final de semana, com aquela vitória significativa de 86-46 sobre Bragança Paulista. Hoje e amanhã o time vai encarar o Lins Basquete, 2 desafios aí importantes pela Liga Ouro, né, a Série B da Liga Nacional. São rodadas decisivas agora, às 8 da noite, os comandados pelo Marcelo Tamião vão enfrentar o Lins em 2 partidas. O Lins, que é o líder do campeonato, é o líder da Liga Ouro. Amanhã a gente vai trazer todas as informações da partida de hoje e também como fica o Rio Claro Basquete para a sequência da competição. Dependendo do resultado de hoje, a gente já vai saber o que é que o Rio Claro precisa na última partida, na última rodada, para conseguir a vaga para a semifinal ou, quem sabe, até a vaga antecipada na final, caso termine esta primeira etapa na liderança. Muito bem, então amanhã a gente traz mais informações do basquete para você. Bom, Certamente, só para concluir, Poliana, acho que essas vitórias no Campeonato Paulista, até mesmo as vitórias da semana passada contra o Sport Recife, já dão uma outra motivação para a equipe de Rio Claro. Tomara que o time não perca essa regularidade, né? O time que às vezes é meio instável na competição nacional, tomara que ele mantenha aquele foco. Bom, como nós dissemos ontem, a partir de hoje você acompanha o quadro de Olho no Hexa aqui na TV Claré. Muito bem, Rafael, você preparando essas reportagens especiais para a gente, o que nós vamos mostrar para o público de casa? Olha, então todas as terças-feiras, né, a gente vai ter aí curiosidades, né, Poliana, sobre as Copas do Mundo e principalmente focando a participação dos rio-clarenses, o que eles se lembram, os fatos interessantes que envolvem as Copas do Mundo, principalmente aquelas Copas mais antigas. Como é que os rio-clarenses acompanharam essas Copas, por exemplo? Hoje a gente vai mostrar 2 Copas, vai falar um pouquinho de 2 Copas, as de 1930 e 34, as 2 primeiras edições, portanto, e a gente vai ver que, né, não é todo mundo que se lembra não dessas 2 Copas, viu, Poliana? Faz tempo também, né, Rafael? Faz tempo, mais de 80 anos, 84 anos da primeira Copa do Mundo para cá. Então vamos começar então mostrando essa reportagem que o Rafael preparou especialmente para você, para esse quadro de Olho no Hexa.
Depois de 36 anos, a Copa do Mundo enfim volta para o continente sul-americano. A última edição por aqui foi na Argentina em 1978. A Copa se reencontra com o seu continente de origem. A primeira edição do Mundial, em 1930, foi na América do Sul, no Uruguai. Europa em crise econômica e as seleções resistiram para fazer a longa viagem transatlântica. FIFA e Uruguai se articularam e convenceram 4 seleções europeias a viajar. Faltando 2 meses para o Mundial, nenhuma do velho continente havia confirmado presença. Como era o campeão olímpico e comemoraria 100 anos de independência em 30, o Uruguai foi escolhido. A primeira Copa do Mundo foi disputada por apenas 13 nações, 4 europeias, 8 sul-americanas e uma norte-americana. Todos os países foram convidados para esta primeira edição e as chaves foram sorteadas apenas quando todas as seleções já haviam desembarcado no Uruguai. O Uruguai era a sensação da época, bicampeão olímpico em 24 e 28, foi o primeiro país a vencer um torneio internacional. Era o início da internacionalização do futebol. Uruguai e Argentina se enfrentaram na final. O clima era de euforia no gigantesco e recém-inaugurado Estádio Centenário em Montevidéu, que recebeu 90 mil pessoas naquela decisão. A Celeste se sagrou a primeira campeã mundial, derrotando os vizinhos por 4-2, com direito a feriado nacional no Uruguai. A Copa do Uruguai foi disputada por 13 seleções entre 13 e 30 de julho. 70 gols foram marcados nos 18 jogos, vistos por quase 600 mil pessoas. A segunda Copa do Mundo foi disputada na Itália durante o regime fascista do ditador Mussolini. Por outro lado, vários avanços ocorreram em relação a 4 anos antes. Foram 8 sedes em vez de uma. 12 países puderam acompanhar os jogos ao vivo pelo rádio. E 32 seleções interessadas em ir à Copa tiveram de disputar eliminatórias. Apenas 16 foram ao Mundial. Mais uma vez, a polêmica entrou em campo. Campeão da primeira Copa, o Uruguai se recusou a participar, em retaliação à desistência italiana em 1930. A edição de 34 acabou sendo a única Copa do Mundo em que o campeão não defendeu o seu título. As seleções sul-americanas que fizeram longa viagem acabaram voltando cedo para casa. O Brasil foi prejudicado pelas brigas entre os dirigentes das federações amadora e profissional. Com isso, depois da viagem de navio que durou 15 dias, a seleção brasileira foi eliminada no primeiro jogo pela Espanha. Eu acho que na década de 30, o interesse era relativo, não era muito não. Porque eles torciam para clube, né? E não estavam acostumados com seleções. Então, como começou a formar as seleções, eles se interessavam, mas assim, em primeiro lugar estava o clube. Depois a seleção. Agora, na década de 40, aí já o público já foi acostumando, né, com seleção, já participou do Sul-Americano de 49, depois da Copa de 50 e o pessoal se acostumou melhor. Alguns jogadores do Palestra Itália chegaram a ser escondidos em uma fazenda em Matão para não serem convocados pela CBD. A entidade, que era contra o profissionalismo no futebol, teve até de oferecer dinheiro para alguns atletas a fim de que aceitassem a longa e cansativa viagem para a Itália. Nós, quando fomos para a Europa, nós já tínhamos uma gratificação especial por jogo ganho e tínhamos também, foi combinado também, no navio, uma diária para que nós pudéssemos fazer uns passeios, umas compras, mas já havia algum dinheiro.
E em 34, aí já houve outro problema. Já tinha sido instituído o profissionalismo nas principais capitais. E então alguns queriam que fossem os amadores, outros queriam que fossem os profissionais. E misturado de jeito nenhum, né? Então o que houve? Houve que foi uma seleção catada, né? Muito mal arrumada e foi aquele fracasso. Só fez um jogo e perdeu. A principal semelhança com a Copa de 30 foi o fato de os donos da casa terem ficado com o troféu. A Azurra superou uma desvantagem inicial para vencer a Tchecoslováquia por 2-1 na decisão no estádio do Partido Nacional Fascista em Roma. A Copa de 34 teve 16 seleções participantes e foi disputada entre 27 de maio e 10 de junho. A média de gols foi alta, 4,1 por partida. 70 gols em 17 jogos. 363 mil pessoas acompanharam as partidas na Itália. E na semana que vem você confere as curiosidades e as histórias das Copas de 1938 e 1950, o primeiro Mundial disputado no Brasil. Muito bem, Rafael, muita história para contar, né? Muita história. Imagine nas próximas semanas o que é que vem pela frente. A gente até, né, é bom a gente deixar claro para o telespectador, não há muitos personagens, né, vivos. Pois é, né, gente? Já tem 84 anos. 84 anos. E a pessoa já tinha que ser já adolescente, né, para poder lembrar, né? Para poder lembrar alguma coisa dessas Copas. Então, são mesmo pesquisadores como o seu Neuci Pauleto, que a gente agradece bastante pela colaboração. São pessoas como ele que podem, né, nos ajudar nesse tipo de E se você viveu a Copa, algum momento, quer contar, compartilhar com isso, liga para cá, entra em contato com a gente vai contar as suas histórias também. Exatamente. Terça-feira que vem, então, tem mais De Olho no Hexa, tá bom? Muito mais, você não perde por esperar. Até amanhã, Rafael. Valeu, Poliana, até amanhã. Um grande abraço a todos, uma ótima tarde para você. Boa tarde para você.